Olá, pessoal, bom dia. Todos me escutam? Eu e as caturritas e as galinhas e todo mundo que tá ali gritando? Sim? Tá. Bom, então eu vou só comentar com vocês, né? A gente não pôde fazer a nossa aula no dia normal, porque estou com uma questão de saúde aí bem esquisita. Até hoje eu tô bem melhor, mas vocês podem notar que eu posso ter um pouquinho de dificuldade para falar, porque eu tava com a boca travada, assim, aconteceu alguma coisa aqui no nervo do meu rosto. E assim, no começo da semana não sentia nada. Agora eu até consigo falar melhor, mas se vocês notarem alguma coisa, é isso. Então, se eu tenho uma dica para vocês, é cuidem da coluna de vocês e cuidem também do estresse, tá? Porque eu acho que tem a ver com essas duas coisas. Mas enfim, a gente está bastante tempo sem aula, né? Porque a gente teve as férias. Espero que vocês tenham conseguido descansar. E eu deixei para vocês, não sei se vocês lembram, duas questões, né, que eu falei que estariam na apresentação e que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eram duas questões do Enem. E então, se vocês conseguiram fazer, eu gostaria que vocês comentassem. E quem não fez também, né? Agora a gente tem essa oportunidade de ler juntos, porque são duas questões bem interessantes. Eu tenho tocado bastante na tecla com vocês de que a gente tem que ter contato, né, com textos autênticos da língua e treinar a nossa leitura e de todos os tipos de texto, né? Então, os que eu selecionei aqui são de dois tipos diferentes. Esse primeiro que eu tinha deixado para vocês é um conto. É um conto do Cortázar, que é um escritor argentino bem importante, bem representativo. E, e é um texto literário, vocês vão ver que assim, uma linguagem bem poética, bem figurada mesmo. A gente tem que ir um pouquinho além ali na nossa interpretação. Então, uh, vamos ver aqui o que pede, né? Do Enem de 2016. Não sei se vocês fizeram, mas até quem fez também, né? Sempre lê junto, depois é uma outra leitura. Cada vez que a gente lê um texto, é uma nova leitura, né? Então, aqui no enunciado vai pedir assim: nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Então, de qual maneira o Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária? Então, a gente ficou com a garganta ruim também. Uh, todo esse livro de onde foi tirado esse conto, né? A primeira parte se chama Manual de Instrucciones. Então vai ter manuais de instruções de diversas coisas e realmente coisas cotidianas. Mas aqui a questão é saber como que ele vai fazer isso neste texto. Como que ele vai pegar coisas cotidianas e fazer isso transformar numa criação literária, num texto literário, um texto interessante, botar numa linguagem poética, tá? Então, de qual maneira o Julio Cortázar faz isso nesse texto? Então, aqui é o preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. O que é o preâmbulo? É aquele texto que vem antes, né? Tipo, pode ser um texto que contém alguma explicação ou uma introdução, né? Esse é o preâmbulo. Então, esse aqui ainda não é a instrução para dar corda ao relógio, é um preâmbulo, é, digamos assim, o que tu precisa saber antes de ler. Então, às vezes tem textos que são um pouco mais complexos, né? E aí tem um preâmbulo, tem um pré-texto aí que vai dar alguns direcionamentos para tua leitura. Só que aqui, na realidade, né, não é com esse intuito, porque aqui é um texto literário, né? Ele vai meio que jogar com isso também, do que é um preâmbulo e o que é um manual de instruções, né? Imaginem que um manual de instruções já é algo que vai te ensinar a fazer alguma coisa, né? E aí tem um preâmbulo, tipo, tem um manual para ler o manual, né? Então, aqui é o preâmbulo às instruções para dar cuerda ao reloj. Então, dar corda ao relógio.
E vai iniciar assim. Pensa nesto. Quando te regalam um reloj, te regalam um pequeno inferno florido, uma cadena de rosas, um calabouço de aire. Então aqui já vai ter um monte de figura, né, pra gente ir criando na nossa cabeça. Ele já vai iniciar dizendo o quê? Ó, pensa nisso. Quando te dão de presente, então regalar é presentear. Quando te presenteiam um relógio, te presenteiam um pequeno inferno florido. Então aqui imagens bastante contrastantes, né? Inferno e florido. Uma cadena de rosas. Então, uma cadeia de rosas. Uma cadeia geralmente é algo ruim, né? Mas aqui é de rosas, é perfumada, é adornada. Um calabouço de ar. Então, o que a gente entende por calabouço de ar, né? Todas essas figuras aqui são ruins, né? São negativas, mas tem um toque ali que finge que é positivo ou que enfeita, né? Que floreia, que faz como se parecesse bom. E aqui é um calabouço de ar. O que é um calabouço? Calabouço é o que te prende, né? Só que ele é de ar, ele é invisível. Então ele te prende, mas não te mostra que está te prendendo, né? No te dan solamente el reloj, que te los cumplas muy felices y esperamos que te dure, pues que es de buena marca, suíço com âncora de rubíes. Então, ó, não te dão somente o relógio. Aqui é uma frase, eu vou até pegar aqui, isso aqui é interessante, pode aparecer em outros lugares. Ó, onde está? Ah, que los cumplas muy felices. Que isso? É o nosso feliz aniversário, tá? Tipo, esse parabéns para você, essa musiquinha que a gente tem, em espanhol é só que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Isso é aniversário, né? Aniversário é cumpleaños. Então não te dão somente o relógio, o feliz aniversário, e esperamos que te dure, né? Que o relógio dure, porque é de boa marca, suíço com âncora de rubis. No te regalan solamente este menudo pica pedrero que te atarás a la muñeca e passearás contigo. Então, ó, não te dão, né, não te presenteiam somente o que é menudo. A palavra menudo é pequeno, né? A gente tem aquela expressão a menudo, que é com frequência, mas menudo é pequeno. Pica pedreiro, eu sempre esqueço o nome disso. É aquele, sabe quando tem que desmanchar uma parede e tem um negócio que tu segura e martela? Esse negócio é o pica-pedreiro, que vai picando a parede, tá? E não te regalam, né, somente esse pequeno aí, pica-pedreiro, que eu não sei a tradução, e te ataraça la muñeca. Muñeca é o punho, né? E passeará contigo. Te regalam, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgando-se de tu muñeca. Então, ó, vai continuar falando, né? O que é esse relógio? Então, ó, te presenteiam. Não o sabem. O terrível é que eles não sabem. Então, assim, quem te regala, né? Que te presenteia com esse relógio não sabe de tudo isso. O pior é que não sabem, né? Te dão um novo pedaço frágil e precário de ti mesmo. Algo que é teu, mas não é teu corpo. Que há, né, que tem que atar a teu corpo com a sua correntinha, né, como um bracinho desesperado colgando-se, pendurado, tá, pendurando-se, colgando-se de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Então, ó, te dão a necessidade, né, de dar corda todos os dias a esse relógio, a obrigação de dar corda a esse relógio para que ele siga sendo um relógio. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Então, o que tu ganha com esse relógio? A obsessão por estar olhando toda hora nas vitrines da joalheria se o teu relógio está certo.
no anúncio da rádio se o teu relógio está certo, né? Quando eles falam o horário, olha no teu relógio para ver se está certo. E no serviço telefônico, né? Antes tinha isso, tu ligava pro telefone por um número e te dizia um horário, né? Hoje em dia não, a gente tem no celular, né? Te regalam el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo e se rompa. Então te dão de presente o medo de perder esse relógio, de que te roubem ele e de que ele caia no solo, e no chão, né, e se quebre. Te regalam su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te oferecem para o cumpleaños del reloj. Então, o que essa última frase, eu sei que parece muito dramático, né? Mas essa é a intenção mesmo. Parece, meu Deus do céu, que drama por causa de um relógio. Mas é que ele quer justamente o que o relógio, né, representa, o que nos traz, né? Por que a gente precisa ter um relógio, né? A gente precisa ter um relógio porque a gente precisa estar cuidando do horário, a gente tem compromisso, a gente, né? De certa forma, a gente é um pouco escravo do relógio, né? Eu tenho que estar aqui, ó, 10 minutos antes, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar cuidando no relógio, tomando meu café, mas pensando que eu tenho um horário para entrar em aula, pensando se vai dar tempo de terminar tudo, né? Pensando que depois eu vou ter tanto tempo para almoçar antes de iniciar outra aula. Então, assim, querendo ou não, é dramático, mas tem seu fundo de verdade aí, né? E aí vai falar, né? Aqui vai dar uma situação de que tu ganhou um relógio de presente. E aí vai falar tudo o que tu ganha junto com isso, né? Toda essa obsessão, toda essa prisão, todo esse calabouço de ar. E no final vai falar assim, ó. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te oferecem para el cumpleaños del reloj. Por que diz que não é tu que ganha um relógio, e sim tu é o presente do relógio? A ti te oferecem para o aniversário do relógio. Por que fala isso? Porque o relógio ganhou um escravo, não foi tu que ganhou algo que vai trabalhar para ti, que vai te beneficiar. O relógio que ganha um escravo, porque a partir do momento que tu tem o relógio, tu precisa ficar cuidando o horário, tu precisa dar corda, né, como aqui, tu precisa ficar vendo se realmente se ele tá certo. Tu vai ficar comparando ele aos outros relógios, tu vai ter medo, tu vai ter que estar com esse relógio, mas ao mesmo tempo tu vai ter medo que te roubem, tu vai ter medo que ele caia, tu vai ter medo que ele estrague, por quê? Porque é um bom relógio, um relógio caro, um relógio com pubis e não sei o quê, tá? Então, essa aí é toda a, é isso que esse texto propõe, né, essa discussão. E depois, se vocês tiverem curiosidade, o nome desse livro é Histórias de Cronópios e Famas. E a primeira parte é Manual de Instruções. Tem uns textos bem legais, assim, curtinhos e tal. Então, vamos ver o que é que a questão pede. Nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em ação literária. Como denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. Vocês acham que aparece algo relacionado a isso? Deixa eu só apagar aqui para poder. Não, né? Não tá falando de má qualidade. Não tá nem falando muito das qualidades do relógio, né? Tá falando mais da relação entre a pessoa que usa o relógio e o relógio, né? B. Apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio. Tá, tem, né? Isso. Mas, assim, é simplesmente apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio. Não é isso, né? É sim a relação que se estabelece quando tu é presenteado com um relógio. Não é simplesmente, existem essas e essas possibilidades. Não, tá dizendo assim, tu vira um escravo do relógio, tá? Se vocês têm alguma dúvida em relação a essa alternativa, se vocês colocariam, mas vamos ver as outras, pensar por que que não é essa, por que que é outra, tá? C.
convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Quando eu digo que um ser humano vira escravo de um objeto, quando eu digo que passa a servir a um relógio só porque tu está usando ele, não existe uma coisificação do ser humano, porque o ser humano se colocou ali no mesmo nível de um objeto, de um relógio, né? Vocês concordam? Coisificação do ser humano, eu acho que essa última frase reflete muito bem isso, ó. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te oferecem para el cumpleaños el reloj. Tu vira uma coisa desse relógio. Esse relógio é só um objeto, mas tu é presenteado a ele. Ele é presenteado contigo. Ai, não sei. Tu é o presente dele, tá? Ele te ganha de presente porque tu vira dependente, tu vira escravo dele, tá? Então seria essa C. Vocês me digam aí se vocês concordam, se não concordam, por quê? A D. Desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. Quando a gente fala em relógio, né, a gente tem essa tendência de pensar, o tempo passa, o tempo prende, o tempo não sei o quê. Mas não é essa aqui exatamente a intenção, tá? Não é dizendo, que o tempo passa e tu não percebe, tudo é efêmero, tudo vai acabar. Não, aqui não é essa a intenção. E depois criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Não diz que o leitor ignora, tampouco critica, né? Não aponta exatamente malefícios, né? Só vai mostrar. A gente entende que é negativo, mas ele fala de uma forma meio. É isso que acontece e é assim, tá? Não sei se vocês concordam, vocês colocariam outro, vocês não estão de acordo. Tá, então esse aqui era o primeiro. Viram, né? É um textinho curtinho, mas dá para conversar muito, né? Dá para pensar muito. Então, vamos ver, temos uma mensagem no chat. A Yasmin, eu tinha colocado a E, mas agora entendi. É por isso que é importante, né, a gente fazer essa leitura. E muitas vezes não, acho que sempre, né? A gente está muito direcionado a, a pensar, já ler um texto, né, com todas as nossas opiniões, as nossas experiências. Então, é um exercício muito. E é realmente um exercício que tem que ser contínuo, né? De ler e entender como que é essa prova. Essa prova é só o que está ali no texto. Não é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Não, é o que está ali no texto. Então, por isso que a gente precisa exercitar tanto. Mas que bom que ficou claro agora. Tá. Então, essa aqui é uma outra questão que eu acho bem interessante. Acho que é do mesmo ano, né? É do mesmo ano. Eu acho ela bem interessante e é aquilo que eu já mostrei para vocês em outras questões e que eu vou reforçar mais um pouco aquilo que eu sempre falo, né? Para a gente conseguir bem na prova, a gente tem que, de certa forma, estar em contato com a língua real e entender como que ela funciona, tá? Então, o Enem ama destacar expressões idiomáticas no texto e perguntar o que que significa, tá? Então, assim, como que a gente vai saber isso? Lendo, discutindo, relendo, tá? Então, essa aqui é uma questão bem interessante. Ela traz um assunto interessante e eu acho que é um tipo de texto que, não que seja 100% necessário, mas é bem importante tu ter uma certa bagagem para entender sobre o que está sendo falado, senão pode parecer uma loucura bem grande, tá? Então, ó, esse aqui já é um texto informativo. A gente viu que lá em cima era um texto literário, né? Foi tirado. Eu tenho até o livro aqui, eu depois posso mostrar para vocês. Foi tirado de é um conto literário, né? Aqui já é um texto informativo. Então, às vezes é interessante, né, a gente. Às vezes não, né? Sempre é interessante a gente ler a referência do texto. Daí que a gente vê que é do Página Doce, né? Que é um jornal, e esse puntoar significa que é argentino. Então, é de um periódico, né? De um jornal argentino. Eu sempre gosto de ver aqui a referência, porque já nos dá um direcionamento também, né? Se a gente conhece, por exemplo, aqui, Cortázar, Cortázar, realismo mágico e tal. Já imagino que é um texto meio viajado, tá? Então,
é sempre interessante. Então, o que vai pedir, ó? E já diz que é uma notícia, né? A gente já sabe que é um texto informativo. Nessa notícia, publicada no jornal argentino Página 12, citam-se comentários de Estela Carlotto, presidente da Associação Abuelas de Plaza de Mayo. Então, ó, se vocês já estudaram isso, algo sobre ditadura e tal, ditaduras latino-americanas aqui do Cono Sur, né? Vocês já ouviram falar das Abuelas de la Plaza de Mayo. Com relação a uma decisão do Tribunal Argentino, no contexto da fala, ó, isso aqui é muito importante que eu falo para você sempre. É neste contexto. Se tivesse em outro contexto, poderia significar outra coisa. Então, no contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para expressar. Ah, tá. É utilizada para. Então, o que significa neste contexto una de cal e outra de arena? Vou até, ó. Una de cal e outra de arena, cal é cal, arena, areia. Não significa nada, né? Uma de cal e uma de areia. O que significa isso? Uma de cal e uma de areia? Eu sei que significam todas as palavras, mas dentro do contexto, o que significa? Então, ó, no contexto de fala, a expressão é utilizada para. Então, para que é utilizada esta fala pela Estela Carlotto, que é a presidente da Associação das Abuelas de Plaza de Mayo? Então, vocês estão, assim, conseguem se situar o que são as abuelas da Praça de Maio? É toda aquela questão de que quando houve a ditadura argentina, muitas crianças desapareceram, né? Crianças de perseguidos políticos, presos, pessoas que foram mortas na cadeia, pessoas que foram torturadas, e muitas dessas crianças desapareceram. E se diz, né, que muitas dessas crianças foram dadas para adoção para militares ou pessoas importantes do país. E então, essas. Primeiro, elas eram madres da Praça de Maio, né? Queriam saber dos seus filhos, dos seus netos, e agora são as abuelas da Praça de Maio. Então, são essas mulheres que iam à Praça de Maio e ficavam dando voltas e voltas para que não fosse esquecido essas crianças, né? Onde estão essas crianças? Então, esse texto de 2016 e toda essa questão ainda segue, tá? Então, o que vai dizer o texto? Ó? La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan a la extracción directa con o sin consentimiento de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas que les pertenezcan de manera indubitable para poder determinar si son hijos de desaparecidos. Então, ó, o que vai começar falando essa notícia, né? Que a Câmara Penal, né, ordenou que Marcela e Felipe, esses dois, né, os filhos adotivos dessa duenha del Clarim, o que é o Clarim? É um jornal super importante, acho que na real o mais importante do país, tá? Seria mais ou menos tipo a família Marinho, sabe? Da Rede Globo e tal. Então seria mais ou menos isso, da Argentina, tá? Então existem esses dois filhos adotivos dessa dona do Clarim. O que a Câmara Penal ordenou? Que, né, que eles se submetam à extração direta com ou sem consentimento. Não tô nem aí se tu quer ou não quer tirar essas mostras, tá? Com ou sem consentimento e de outras mostras biológicas que pertençam a esses dois de maneira indubitável. Então, tem que ser de uma forma que fique provado que é deles. Não importa, tipo, me entrega as amostras. Não, tem que ser colhida de uma forma que não haja dúvida que seja dele, tá? Para poder determinar se eles são filhos de desaparecidos. Então, existe essa suspeita de que esses filhos dessa mulher tão poderosa, esses filhos adotivos, são crianças que foram tiradas de desaparecidos, tá? El tribunal así hizo lugar a un reclamo de las abuelas de Plaza de Mayo y movió un casillero, una causa judicial que ya lleva 10 años de indefinición. Então, ó, por que aconteceu isso? Porque
eles atenderam a uma reclamação, né, um reclamo, um pedido das abuelas de Praça de Mayo, e, ó, movió um casilleiro, sabe aqueles joguinhos que é tipo de, tem uma estradinha que vai movendo uma casinha? Um casilleiro é isso, então foi para frente, tá? Moveu um casilleiro, uma causa judicial que leva já 10 anos de indefinição. Até aqui parece tudo muito bom, né? Ah, vamos conseguir atender a esse pedido de las abuelas. E aí a gente tem nosso amigo aqui, sin embargo. E aqui, ó, isso que eu falo para vocês, sempre que vocês encontrarem uma conjunção adversativa, vocês marquem, porque vai ser importante. Então, ó, ai, olha que bom, atenderam a esse pedido, vão tirar as amostras de DNA e vão conseguir dar um passo a mais nesse caso que já leva 10 anos. Porém, no entanto, aí vai vir, né, a contradição, vai vir aí a oposição a essa ideia de que estava tudo positivo, vem essa oposição, né? O sin embargo sempre vai introduzir uma oposição de ideias. No entanto, né, sin embargo, simultaneamente fijó un límite y solo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. Então, o que aconteceu aqui? Bom, vão obrigar eles a fazer o teste de DNA, mas, simultaneamente, a isso que parecia um avanço, fixou um limite e só habilitou a comparação dos perfis genéticos, né, desses dois filhos da dona do Clarim. Né? O que é ADN? DNA? As famílias de pessoas desaparecidas até o 13 de maio para ele e para Marcelo até 7 de julho do mesmo ano. Então, como assim? Por que colocou esse limite? Por que não compara com todos? Alguma coisa tem aí, né? Então, é isso aqui que quer mostrar. Esse sim, embargo vai dizer, ó, parece que é um avanço, mas eles estipularam ali um período pequeno, né? Por que não compara com todos, então? Né? É bem esquisito isso. La obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre la decisión de fondo. E aqui temos, ó, temos a expressão que a gente precisa cuidar. Es una de cal y otra de arena. Es querer quedar bien con Dios y con el diablo, resumió la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto. Su primera impresión de la resolución que firmaron Guillermo y Iacombucci, Luiz Garcia e Raul Madueño. Então tá, deram as informações e aí já vem a declaração dessa presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo. Es una de cal y otra de arena. Es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Então, ó, é uma de cal e uma de areia. É querer ficar bem com Deus e com o diabo, resumiu a presidenta de Abuelas. O que significa, visto todas essas informações anteriores, dentro deste contexto? O que é esse una de cal e outra de arena? O que essa abuela aí quer expressar sobre essa decisão toda? Ah, olha só que legal, vão fazer, né, os testes obrigatoriamente, mas vão colocar ali um limite bem pequeno de perfis que podem ser comparados com essas amostras de DNA. O que é esse? Esse una de cal e una de arena. Querer quedar bem com Deus e com el diablo. Aqui no caso, o que significa querer quedar bem com Deus e com el diablo? Ah, quer ficar bem com o quê? Com as abuelas, né, que estão pedindo a comparação do DNA, mas também com essas pessoas poderosas, porque enquanto tu vai obrigar a fazerem, mas tu vai colocar uma data que possivelmente tu sabe que não vai bater, né? Porque se tu estipulou uma data, não, a gente só pode comparar com daqui até aqui, alguma coisa tem, né? Uma informação a mais existe aí. Então, é isso que é uma de cal e outra de arena. É tipo assim,
Morde e assopra, tá? Vamos ver aqui o que o chat diz. É uma contradição aqui, a Isadora tá falando. É uma contradição, né? Tu quer ficar bem com os dois lados. Quer ficar bem com os dois lados. Tu bota uma de cal e uma de areia. É como assim, pense numa balança. Tu bota 1 quilo de cal e um de areia. Fica no mesmo. Não na verdade, não saiu do lugar. Tu só quer tirar o corpo fora, como se diz, né? Ah, eu tô bem com os dois lados. Então, é que seria isso. Aún así, la evaluó como un paso importante porque determina que sí o sí la extracción de sangre o de elementos que contengan ADN deve proceder. Aqui tem outra expressão muito usada no espanhol, que é sí o sí. Sí o sí é o quê? De qualquer forma. Eu uso muito porque é muito usado mesmo. Sí o sí. Ah, não, eu tenho que fazer sí ou sí tal coisa, tá? Não existe não. É sim ou sim, tá? De qualquer forma. Então, né, ela avaliou como um passo importante, porque, né, de qualquer forma, a extração de sangue e elementos que contenham DNA deve proceder. Lo que nos cayó mal, acotou, né, acrescentou, es la limitación temporal que permitirá que la comparación se haga solo con un grupo de familias. Seguimos com a história de que acá hay de primeira e de segunda. ¿Por qué todos los demás casos siempre se han comparado con el banco de dados genéticos completos e este não? Você perguntou. Então, aqui, ó, tem outra expressão, né? Então, ó, seguimos com a história de que aqui há de primeira e de segunda. O que significa há de primeira e de segunda? Há uma diferença de tratamento. Há pessoas de primeira, digamos, primeira escalão, assim, mais importante, primeira importância, e de segunda. Por que todos os outros casos dessas crianças foram comparados com o banco geral de dados de pessoas desaparecidas e esse que é da família uma das famílias mais poderosas, é só com uma parte, né? Então é isso que ela está falando. Aí de primeira e aí de segunda tem diferença de tratamento. Enquanto todas as outras que não eram tão importantes foram comparados com todo o banco de dados, a poderosa teve uma regra especial, né? Nem se parece a um país que nós conhecemos, né? Então, complicado. Então, ó, nessa notícia publicada no... Eu acho bem interessante esse texto, né? Porque tu não tem um pouquinho de conhecimento sobre o tema e também não consegue perceber essas sutilezas dessas expressões, né? Pode ser um pouco complicado, até meio esquisito o texto, né? Então, eu acho uma escolha bem interessante. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito dos textos que o Enem escolhe, assim, eu admiro bastante, eu acho boas escolhas. Ó, nessa notícia publicada no jornal argentino Página 12, citam-se comentários de Stella Carlotto, presidente da Associação Abuelas de Plaza de Mayo. Com relação a uma decisão do tribunal argentino, no contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para... Aqui, vocês vão ver que nas alternativas vão ter vários elementos que sim estão no texto, mas o que una de cal e outra de arena quer significar, tá? Então, isso aqui acontece muitas vezes, né? Pegam informações que sim estão no texto. Então, una de cal e outra de arena é utilizada para referir-se ao fato de que a decisão judicial não implicar a sua imediata aplicação. Existe isso que fala mais adiante, né, de que certamente vão apelar, né? Só que una de cal e una de arena não está se referindo a isso, né? B. Destacar a inevitável execução da sentença. Não é isso que quer dizer, né? E também não existe a inevitável, existe, né? Supostamente vai ser executado, mas pode ter apelação, pode ter mudanças, mas, sobretudo, não é isso que uma de cal e outra de arena. Essa uma de cal e outra de arena está se referindo fortemente, vem logo depois dessa oposição, que é qual? Vai ser coletado o DNA, mas só comparado a um grupo, tá? C.
ironizar a parcialidade da justiça nessa ação. Ironizar, ó, já é uma expressão, né? Es una de cal y otra de arena. Es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Já parece que é algo, né, que está ironizando. Quando fala que tu quer ficar bem com Deus ou com o diabo, significa que não existe uma imparcialidade, né? Não sou imparcial, não estou comprometido com a justiça. Estou comprometido em ficar bem com todo mundo, tá? Mais do que isso, eu estou comprometido em não obrigar uma família poderosa a provavelmente ser desmascarada aí, né? A passar por maus lençóis. Então, aí teria que ser essa aqui, ó, a parcialidade da justiça. Por quê? E sobretudo, não somente aqui, né, o que foi dito antes, e sim depois também, por que só para o caso dessa família vai mudar as regras, enquanto todos os outros foram comparados com o banco de dados completo, tá? Então, seria essa C. A D. Criticar a coleta compulsória do material genético. Não existe essa crítica, na verdade, tá tratando como algo positivo, como uma vitória, né? E a E. Enfatizar a determinação judicial como algo consolidado. Não tem isso. Então, aí realmente seria C. Vocês estão de acordo? Na primeira leitura de vocês, foi isso que vocês... Foi essa a conclusão que vocês chegaram? Sim. Tá. Então, que bom. Perfeito. Então, todo mundo aqui dizendo que sim, né? Isadora, Yasmin. Perfeito. Então, fico feliz. E, bom, enfim. Então, essa seria a nossa tarefinha de casa, tá? E vocês lembram que na última aula, né, há 2 semanas atrás, a gente estava vendo a comparação entre pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto. A gente terminou toda essa parte de falar do pretérito perfeito simples, que é aquele pretérito que fala sobre coisas acabadas, totalmente finalizadas, ficou lá no passado. Ayer eu comi sopa. Eu estou comendo sopa, não aguento mais. Eu estou emagrecendo, porque eu não consigo mastigar. Então, ayer comi sopa. Comi, passou, ficou no passado, tá? Foi ontem. E a gente viu que existe o pretérito perfeito composto. O que é o pretérito perfeito composto? É aquele pretérito que vai falar sobre, além dele ser um composto, né, como o nome diz, a formação dele vai ser com um verbo auxiliar e o verbo principal, digamos assim. Além disso, ele vai apresentar outro significado, né? Ele vai falar sobre coisas que são passado, mas ainda estão relacionadas com o presente. Então, posso dizer assim, ó, esta semana eu he estado de reposo. Por quê? Porque essa semana começou lá na segunda-feira, mas hoje é sexta-feira e continuamos nessa semana, tá? Então é pretérito, mas ainda é presente. Eu não posso falar, por exemplo, se eu estou falando da minha biografia, eu não posso falar de eu he nascido em Porto Alegre. Eu não estou nascendo até hoje. Eu nasci em Porto Alegre, pretérito perfeito sim. Se ainda está relacionado ao presente, pretérito perfeito composto. Eu vou mostrar para você. Isso é importante para a compreensão do texto. Então, no Enem, por exemplo, é importante tu conseguir enxergar esses tempos verbais e saber o que eles significam. E também, se a gente está pensando numa prova como a prova da URGS, existem questões específicas sobre pretéritos. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, assim, aqui o principal, né, tanto quando eu vou falar sobre a conjugação, a estrutura dos verbos, não é que vocês decorem ou que, de alguma forma, vocês tenham que explicar por que existe essa irregularidade, por que essa terminação. Não. O que é mais importante é que vocês entendam o que expressa. E a partir disso, vocês conseguem responder as outras questões, tá? Então, aqui a gente já tinha visto, né? Mas eu vou repassar, porque faz tanto tempo. A formação, como eu falei para vocês, é um tempo verbal que ele é composto, então todos os tempos compostos, eles vão ser formados pelo quê? O verbo haver, né? O verbo haver, que aqui nesse caso está conjugado no presente, e
mais o particípio. O particípio, ele vai ser sempre igual. Vocês vão ver aqui, ó. Que vai mudar esse verbo haber. Então, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. O particípio vai ser igual. O que é o particípio? É aquela forma verbal que a gente pega a raiz do verbo, né? Tira o ar, er ou ir. Os verbos terminados em ar, a gente acrescenta ado. Os verbos terminados em er e ir, a gente apresenta o ido, né? Ele é uma forma verbal, mas ele tem um caráter meio de adjetivo às vezes, tá? Ele é verbo, mas não tem característica só de verbo, tá? Então, por exemplo, posso dizer assim, ó, eu não vou repetir o que já foi falado. Então, essas coisas que já foram faladas. Então, não vou repetir lo que he hablado. No voy a olvidar lo que he aprendido. No voy a cambiar lo que he vivido, tá? Então, ó, eu não vou mudar, né? Não vou repetir o que eu tenho falado, não vou esquecer o que eu tenho aprendido, e não vou mudar o que eu tenho vivido, tá? Aí só para esse filosófico. Aí, ó, has, has hablado, has aprendido, has vivido, tá? O que vai mudar é o verbo haber, o particípio vai ser sempre igual, então isso também já nos ajuda, tá? Então, aqui é tranquilo a formação, né? A única coisa que a gente tem que ver é a formação aquela que eu falei para vocês, ó. Os verbos terminados em ar, a gente tira o ar, acrescenta ado. Os verbos terminados em er, a gente tira o er e acrescenta ido. Os verbos terminados em ir, a gente tira o ir e acrescenta o ido. Não tem dificuldade. A única coisinha que sim é que existem alguns particípios que eles são irregulares, tá? E aí pode ser que cause um pouquinho de confusão. Só que essas irregularidades, elas são bem parecidas com as do português, né? Elas estão presentes no português também. Então, quando a gente lê, a gente consegue identificar. Não é, por exemplo, como uma irregularidade do pretérito perfeito que muda tanto aquela raiz do verbo que a gente nem compreende o que é, né? Então, supiste. O que é supiste? É o verbo saber, mas tipo, de sup para sab tem muita diferença, né? Supiste nunca. Posso perguntar assim, supiste lo que passou? Tu ficou sabendo o que aconteceu? É diferente de uma irregularidade como essa aqui que a gente consegue identificar, né? Consegue relacionar o português. Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo abrir, né? Não fica abrido, fica aberto, né? Como em português. Cobrir, cubierto, não cobrido, né? Cubierto. Decir, né? Não fica decido, né? Fica dicho, o que foi dito. Descobrir, descobierto. Elegir, electo, tá? Aqui o verbo elegir, ele vai ter dois sentidos principais. Elegir é como eleger ou escolher em espanhol, tá? Se usa para os dois. Então, eu tô aqui, ó, com dois copos, tá? Mas eu tô bebendo primeiro esse. Esse foi elegido, foi escolhido para ser o primeiro a ser tomado, tá? Aí é elegido entre coisas, por exemplo, eu tenho dois casacos e este foi ele elegido para a classe de hoje. Então, botei uma coisinha mais alegre, porque hoje eu tô com a cara terrível. Então, foi elegido esse. Mas, se eu tô falando de uma pessoa que vai concorrer a um cargo, a pessoa foi eleita, tá? Ele, presidente eleito, não elegido. Ele não foi simplesmente escolhido, ele foi eleito, tá? Mas isso também não é tão importante assim. É mais que vocês podem encontrar essas duas formas. Escrever, escrito, freir, frito. Ah, isso aqui é interessante. Freir, né? Às vezes a gente encontra isso. É de fritar. A ser hecho. Então, yo no he hecho mis ejercicios. Eu não tenho feito meus exercícios do pescoço, por isso que eu tô assim toda entrevada, tá? Imprimir, impresso, morir,
muerto, poner, puesto, resolver, resuelto, romper, roto. Esse aqui é interessante também. Uma coisa rota, quebrada, partida, tá? Não, o que apareceu no texto é que se rompa, né? Não apareceu nessa forma do particípio. Estava falando do relógio, né? Medo de que se rompa. Mas, por exemplo, tem um filme do Almodóvar que é Los Abraços Rotos, que para o português a tradução foi Os Abraços Partidos, né? Ver, visto e volver, vuelto. Volver, voltar, tá? Então, sobre as irregularidades seria isso, né? Não tem muito mistério. Então, só vamos ver alguns exemplos, né? Nós justamente está falando do Almodóvar agora, tem esse filme do Almodóvar, né? Que he hecho yo para merecer esto? O que eu fiz? O que, né? A gente traduziria por o que eu fiz, mas não é simplesmente o que eu fiz, o que eu tenho feito para merecer isso, sabe? Por que essa desgraça, essa mulher, coitada, só sofre no filme? Que eu fiz para merecer isso? A gente traduziria dessa forma, né? E isso tem a ver também com as questões do Enem, né? Porque a gente não tem exatamente um tempo verbal que expresse essa ideia, né? Então, quando. No Enem não, na URGS, né? Quando a URGS pedir questões de substituição, ela vai pedir a substituição desse pretérito perfeito composto pelo pretérito perfeito simples, que é justamente aquele que é de coisas finalizadas. Então, por exemplo, se caísse isso aqui no Enem, ó, que te odiou para merecer isso, como seria a substituição que a URGS aceitaria? Que hice yo para merecer isso, tá? Mas isso a gente já vai ver. Exemplos. Este ano he estudiado muito espanhol, el año passado estudei menos. Então, este ano eu tenho estudado muito espanhol, o ano passado eu estudei menos. Então, ó, este ano ainda não passou. Então, por isso que eu uso e. Esta noite he dormido mal e me duele um pouco a cabeça. Então, ó, é tão recente, foi esta noite, tá? La otra noche te acostaste muy tarde, pero esta noche has recuperado el sueño perdido. Vou falar uma coisa agora para vocês que eu não deveria falar, né? Mas como eu sou sincera, na vida real, de fala, vocês vão ver um nativo falando, essa diferença não fica tão clara, tá? Não fica tão clara, sinceramente, assim, não é uma regra tão absoluta. Mas para a gente, que a gente está pensando em texto, a gente está pensando em texto escrito, né? A gente está pensando em prova, tem que ficar marcada essa diferença, tá? Então pode ser que vocês, mas a quem falou que esse pretérito perfeito composto é usado só nesse contexto, não sei o que, não sei o que. E aí vocês vão ver um filme, vocês vão ver uma música, e vocês vão ver que é muito sutil, não é tão marcado assim, sabe? Então, sinceramente, na vida real não é tão. Claro que ninguém vai falar de eu er nascido, porque não. Mas coisas, por exemplo, como esta noite he dormido mal, essa noite passou, né? Mas é tão recente que ainda parece que faz parte de agora, do presente, tá? Então, mas assim, agora a gente vai ver, para a prova, a gente tem que ter, claro, duas coisas principais. O que que significa esse verbo, né? O que que ele expressa e qual que é a substituição que vai ser pedida, que vai ser aceita como correta. Então, como que aparece na URGS? Substituição. Ó, já marquem aí, se vocês anotam no caderninho, escrevam bem grande, em vermelho, em roxo, qualquer cor aí forte que é. A substituição será entre o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto. Lembrando disso, vocês já têm uma questão certa aí. Lembra que eu falei para vocês que aquele pretérito que a gente viu anteriormente, pretérito perfeito simples, em muitos manuais aparece como pretérito indefinido o nome, porque são aceitos esses dois nomes, tá? Pretérito perfeito simples e pretérito indefinido, é a mesma coisa. Só que assim, eu acho muito mais fácil lembrar de pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto, eu acho mais fácil. Segundo lugar, foi assim que eu aprendi, é assim que a URGS ensina.
E terceiro lugar é assim que a prova cobra, então não faz sentido a gente tratar como pretérito indefinido, tá? Então, pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto. Se vocês encontrarem outro manual como pretérito indefinido, saibam que é o pretérito perfeito simples, tá? Lá naquele outro slide, naquele outro apresentação da última aula, eu deixei ali anotadinho isso, tá? Caso vocês queiram depois repassar. Mas aqui vocês vão ver que a URGS trata o pretérito perfeito simples como pretérito perfeito simples, não como pretérito indefinido, tá? Então vamos ver aqui como são as questões. Ó, aqui, por exemplo, a URGS de 2011. As formas verbais se há comunicado e acrescido poderiam ser substituídas respectivamente sem alteração do sentido contextual por. Então, eu preciso falar para vocês que existe uma certa contradição, né? Porque a gente está dizendo que o pretérito perfeito simples se trata de coisas totalmente acabadas e finalizadas que ficaram no passado. E a gente está dizendo que o pretérito perfeito composto é sobre passado ainda vinculado ao presente. Mas na hora de substituir, a gente substitui o que está totalmente acabado pelo que ainda está vinculado ao presente. Então, se vocês perceberam uma contradição, sim, essa contradição está aí, mas é assim, tá? A gente não precisa ter uma visão tão crítica nesse momento, tá? Vamos aceitar e vamos fazer, e é isso que a prova quer, tá? Até porque, se a gente fosse fazer uma tradução para o português, não temos um tempo verbal específico para isso, então faz sentido, tá? Então, ó, aqui, se vocês bem identificaram, deixa eu pegar uma canetinha. Se vocês bem identificaram, é um pretérito perfeito composto, né? A comunicado e acrescido. Então, o que a gente tem que substituir pelo pretérito perfeito simples, que é aquele totalmente acabado. Este A se comunicará, isso é futuro, né? Se comunicará. Cresciera, esse é um outro pretérito subjuntivo, que talvez, se a gente tiver tempo, a gente vai iniciar hoje. Mas não é pretérito perfeito. Como que seria o pretérito perfeito simples se comunicou, né, passado, e cresceu, se a gente fosse traduzir, se comunicou e cresceu, tá? Então, se comunicou e cresceu. Lembram que a gente viu na última aula, eu falei para vocês, chamei bastante atenção para as características desse tempo verbal. Esse tempo verbal que é a terminação em o, habló, cantou, bebió, bibió. Sim? Então, essas coisas a gente prestando atenção, né, nessas características, a gente já bate o olho e vê. Ó, se comunica e cresce, comunica presente, cresce presente. Se comunicava e crescia, aqui é um pretérito imperfeito, né? Aquele que parece de coisas que aconteceram mais de uma vez, né? Que eram recorrentes. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Eu caminhava em el parque. É diferente de eu dizer eu caminhei em el parque, né? Eu caminhava parece que era recorrente. Eu caminhei, acabado, finalizado. É isso que a gente quer, acabado, finalizado, tá? Comunicaria é um condicional. Crescerá, futuro. E se comunicou e cresceu. Tem que ser essa aqui, tá? Então, assim, é bem simples esse tipo de questão. E vocês vão ver que é um tipo de questão que cai muito, assim. Acho que justamente por talvez quem não estude, ver esse tempo verbal, não consiga entender muito bem o que ele expressa, né? Mas cai muito, vocês vão ver. Assim, tipo, muitas vezes mesmo. Então, vamos ver aqui. Então, esse primeiro. Tá, ó. Esse primeiro vai ser esse tipo de questão de substituição. O segundo vai ser justamente aquilo que eu falei para vocês. É saber o que expressa esse tempo verbal. Então, no fragmento, um calificativo que é atribuído à costumbre que tienen los medios de comunicación de simplificarlo todo,
O trecho sublinhado expressa o quê? Me digam vocês. Acabou de falar, falei várias vezes. Me digam aí qual que é a correta. Então, ó, já começaram as respostas. B, exatamente, ação passada que tem relação com o presente. É batata, tá? Então, esse tempo verbal, vocês vão ver que várias vezes, eu não sei se não é nem de um ano para outro, é a mesma questão, tá? Ó, de novo, substituição, pretérito perfeito composto por pretérito perfeito simples. La forma verbal, ó, viram aqui, ó, 2011, 2013 tem duas questões que vão ser sobre o pretérito perfeito composto, tá? 2013. La forma verbal han afirmado poderia ser substituída sem alterar o sentido do texto por qual que é o pretérito perfeito simples daqui? Lembram que eu chamei bastante atenção para uma terminaçãozinha que aparecia muito, que era aquela terminaçãozinha em ron. Então, lembrando que o pretérito perfeito simples tem essa terminação em ron, a gente já consegue ver que é a tá? Muito bem, aí o Guilherme está gabaritando as questões de verbos. Hasta o momento. Ó, essa aqui é interessante também, tá? Por quê? Porque a URGS gosta muito disso. Sem pressão. Não, pressão nenhuma. Estamos aqui somente iniciando questões de verbo, tá? Eu falei até para vocês, né, a gente tá vendo outros tempos verbais, que eu não tava trazendo tanta questão, porque geralmente é tudo misturado, tá? Mas essas aqui de pretérito geralmente são mais sobre pretérito. Então, daqui a pouco a gente vai ver mais questões. Vocês vão ver que, assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Não vou dizer que é fácil, que é simples e que sem estudar tu consegue fazer, mas, assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Todo mundo que tá aqui fazendo as aulas, com certeza tem capacidade de fazer, acertar aí. E o bom de ver, eu acho, pelo menos, né? Eu prefiro muito mais se eu jamais quero voltar a fazer o vestibular na minha vida, né? Mas se um dia eu precisar voltar a fazer o vestibular, eu acharia muito melhor fazer essas questões de gramática, porque o verbo vai ser assim sempre, né? Do que essas de interpretação de texto, que é muito mais fácil tu viajar na maionese, né? Eu sempre. Então, ó, o colega ali já deu a resposta. Ó, se o trecho Borges se hizo su canon personal com poetas, tá? Se Borges fosse substituído por Borges e Cortázar, olha só, a gente acabou de ler um texto do Cortázar, né? O verbo isso deveria ser alterado para. Então, esse aqui é um tipo de questão que é bastante comum na URGS também. Trocar a pessoa, né, da conjugação, em vez de Borges, que é ele, né, ele, Borges, se eu mudasse para Borges e Cortázar, que então não seria ele, seria ellos, né? Ellos dos, Borges e Cortázar, dois autores argentinos. O verbo isso, né, que é o verbo hacer, como que ficaria da terceira pessoa do singular para a terceira do plural? Vamos pensar, ó. Yo hice, tu hiciste, él hizo, que é o que está aqui. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Hacer, tá? De novo, lembrando essa terminação rom, conseguimos responder essa questão facilmente, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês também. Olhem só, essa forma verbal A e essa forma verbal C. Elas são muito parecidas, né? Na verdade, é só uma letrinha que muda. É ran, a primeira, e a terceira é rom. Então, cuidado com isso, tá? Eu acho que vai dar tempo da gente iniciar esse outro tempo verbal aqui, que é o ram. URGS 2016.
mais uma vez, ó. Se as formas verbales de muestra e influyen estuvieran em pretérito perfeito simple, suas formas correspondentes seriam. Então, ó, viram que eu falei para vocês? A prova trata como pretérito perfeito simples. Então, vamos manter essa nomenclatura, né? Não vamos pensar em pretérito indefinido. Vamos pensar em pretérito perfeito simples, porque é assim que vai aparecer na prova, tá? Ó, então, ó, o colega que já respondeu, né? É só cuidar e lembrar como é que é a terminação dos verbos, né? Demonstrou e influíram. Essa terminação "-ron", ela vai sempre sair porque a URGS dificulta, mas ela também valoriza quem estudou e quem tem uma certa noção, né? Então, só vamos ver aqui, ó. Demuestre e influyen. É um presente do subjuntivo, né? Que, deixa eu ver se era demuestra. Ele demonstra. Que ele demuestre que as coisas influyen. Isso é um presente subjuntivo. Demonstrou, sim, pretérito perfeito simples. Influyen é um presente subjuntivo. Demonstrava, pretérito imperfeito, né? Que é esse terminado em aba e ia, que é esse tempo verbal que parece que era recorrente, né? Ah, sempre demonstrava seus sentimentos. Parece que é uma coisa que ocorria, né? Demonstrava influya e demonstrou influyeron. Essa é. Deixa eu ver só mais quanto. É que assim, gente, é muito. Realmente é muita. Tem muita questão sobre esse tipo de verbo, tá? Aqui de novo, ó. Vocês viram, gente, é muito recorrente. Então, por isso que eu fiz tanta questão de fazer 2 aulas, né? Quase 3, sobre esses tempos verbais do pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, porque vocês conseguem aqui comprovar de que cai muito mesmo, tá? Ó, a forma verbal han sido poderia ser substituída sem alterar o sentido do texto por, ó, vamos ver. Ah, perfeito, perfeito. Ah, fueron, tá? Então, aqui tá feito. Então, espero que tenha ficado bem claro, assim, e que, pelo menos aqui, quando se trata de pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto, fiquem tranquilos e fiquem bem confiantes, assim, quando aparecer uma questão dessa. Mas até o final do ano a gente vai retomar outras coisas e tal. A ver, agora chega aquele momento da aula que eu tenho que pensar. Vamos fazer mais uma questãozinha, então, já que a gente viu bastante verbo e tudo isso, vamos fragmentar um pouco. Eu acho interessante isso. Ver um texto, ver gramática, ver um texto, ver gramática, porque às vezes muita informação gramatical a gente pode misturar, né? Então é bom mudar um pouquinho a chavinha e depois voltar, tá? Então eu coloquei aqui, vocês já que é curtíssimo essa questão do Enem, e aí a gente faz e eu dou um tempinho para vocês fazerem, e aí depois a gente inicia esse pretérito perfeito subjuntivo, só iniciando aí o que que significa, quando que ele vai aparecer, quando que ele vai ser usado, porque esse pretérito imperfeito subjuntivo, que a gente vai ver agora, ele é um pouco, assim, quando aparece no texto, pode nos confundir um pouquinho. Então, é bom a gente ver com bastante calma, né? A gente não está com pressa, estamos muito bem no nosso cronograma. Então, vamos ver aqui, ó, esse Enem PPL 2019. Eu vou dar 3 minutinhos aqui para vocês fazerem, darem uma lida, e aí a gente comenta, tá? É um textinho curtinho, mas, assim, meio safado, tá? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês lerem. Vou até aumentar um pouquinho. E aí a gente já conversa sobre, tá? 3 minutos.
E então, temos já alguns palpites aqui no chat. O que vocês acharam do texto em si? Curtinho, né? Mas, assim, tem uma expressão no espanhol que é chiquito pero picosito, que é tipo assim, eles falam pra pimenta, né? Tipo, é pequenininho, mas, assim, picante, né? Tipo, é pequenininho, mas incomoda, né? Concordo plenamente com o texto, vamos ver. Então, chiquito pero picosito, né? Assim, parece muito indefeso, mas não é. Ó, de acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente. Então, o que os espanhóis fazem quando participam de um diálogo, tá? Então, aqui eu vou marcar algumas coisas que pode parecer besta, mas assim, eu acho importante, tá? Ó, dicen que hablamos muy alto. Então, é sempre importante a gente ver quem está falando. Quem está falando para quem? Se começa com dicen que hablamos muy alto, somos nosotros. Quem está falando é o espanhol. Sobre nós, espanhóis, tá? Então, dicen que hablamos muy alto. Algunos incluso piensan que no hablamos, sino que gritamos. Então, ó, dizem que nós, espanhóis, falamos muito alto. Alguns, inclusive, pensam que não falamos, mas sim que gritamos. Sino, nosso amigo Sino, mas sim e sim que gritamos. La corresponsal mexicana Patricia Alvarada admite que a veces pedimos perdón, pero es para arrebatarle la palabra al otro y seguir hablando. Então, tá um espanhol falando, né? Falam que falamos muito alto, alguns pensam que nós não falamos, mas sim que nós gritamos. A correspondente mexicana, Patrícia Alvarada, admite que, às vezes, pedimos perdão. Às vezes, nós, espanhóis, pedimos perdão. Mas, né, o nosso pero é para arrebatar a palavra ao outro e seguir falando. Então, o que essa mexicana observou? Não, às vezes os espanhóis pedem perdão mesmo, né? Tipo, este perdão é desculpa, tá? Mas, assim, este perdão meio que com licença também, tá? Mas não é um pedido de desculpa. Na verdade, é para agarrar, né? Arrebatar a palavra e seguir falando. Nos reprochan que escuchamos pouco. O que é reprochar? É censurar, desaprovar, tá? Um reproche. Então, nos criticam, tá? Nos criticam que escutamos pouco ou nada. Cuando dos españoles se enfrentan, están más pendientes de las palabras que van a utilizar en la réplica que en reflexionar sobre los argumentos que le están exponiendo. Opina el alemán Paul, não sei o que, de Frankfurt, também não vou saber falar. Ninguna autocrítica le sirve al espanhol para cambiar. E termina assim, tá? Então, ó, nos criticam que escutamos pouco ou nada. Então, o que esse alemão vai dizer? Cuando dos españoles se enfrentan, están más pendientes de las palabras que van a utilizar en la réplica que reflexionar sobre los argumentos que le están exponiendo. O que tá aqui, ó, o Guilherme falando que, né, os italianos fazem tudo igual, né, mas ao mesmo tempo. Não sei, né? Aí teremos que ver. Mas o que está dizendo aqui, ó? Quando dois espanhóis se enfrentam numa discussão, eles estão mais preocupados. O que é pendiente? Pendiente é estar preocupado, tá? Ou pendiente, se a gente está falando de um substantivo, pode ser um brinco, tá? Mas estar pendente é estar de olho, estar preocupado, tá? Então, quando eles estão discutindo, eles estão mais preocupados nas palavras que eles vão utilizar na réplica do que
no que a pessoa está falando. Então, imagina uma discussão, eu não tô nem aí para o que estão me falando, eu tô pensando no que eu vou dar de réplica, tá? Então, assim, tô nem aí para o que estão falando, o importante é o que eu vou falar, tá? Tá, essa foi a opinião, né, desse alemão. E o espanhol esse, né, que é o que está falando, diz: Ninguna autocrítica le sirve al español para cambiar. Então, nenhuma autocrítica serve ao espanhol para mudar. Então, de acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual. Aqui fala de gesto, a gente pode até pensar, porque de falar alto, de gritar, a gente já imagina alguém gesticulando muito. Mas aqui não fala do gestual, né? B. Se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. Vamos ver que temos um. É. Aí sim, né? O Guilherme tá falando, essa história de gesticular, aí sim a gente já pensa no italiano, né? Todas aqueles estereótipos, né? Vamos ver, ó. Tá? Aqui, B. Se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. Fala que os espanhóis até pedem desculpa, né? Mas é para quê? Para roubar a fala de novo, né? Para arrebatar a palavra ao outro. Então, vamos deixar esse aqui, tá? Esse aqui o A não é. C. Se ofendem com a audiência e censuram os argumentos contrários. Aqui fala em se ofender, na real diz que eles não estão nem ouvindo o que o outro está falando, né? Eles só estão pensando no que eles vão dar de réplica. Então não tem essa questão de ofensa. D. Se desculpam com o grupo e reconhecem o tom de voz inadequado. O que fala? Tô passando a mão aqui porque é muito esquisito, tá formigando. Se desculpam com o grupo e reconhecem o tom de voz inadequado. Aqui a única coisa que fala sobre pedir perdão é o quê? Pedir perdão para arrebatar a palavra. Então não é. E se interessam por entender as considerações e preferem diálogos cordiais. Não, tá dizendo que, ó, não tá nem aí com as considerações, não tá nem aí com refletir com o que o outro tá falando. Ele quer pensar no que ele vai dizer para, né, encerrar essa discussão. Então, teria que ser a B, se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. E está justamente aqui, ó. Pedimos perdão, pero es para arrebatarle a palavra al outro e seguir hablando, tá? Então, essa seria a resposta. O que vocês acharam aí? Acharam um texto tranquilo? Mais ou menos? Colocariam a resposta correta? Eu acho que é um texto interessante, né? Bem curtinho, mas que dá para te confundir, né? Dá, na real, né? Mas achei bem legal. Tá, então temos 15 minutos. É até meio de aula, né? Podem só confirmar para mim, porque eu nunca dei aula nesse horário. Isso, tá, até meio-dia. Bom, então temos 15 minutos. E aquilo que eu falei para vocês. A gente vai iniciar agora, então a gente fez, digamos assim, esse cierre, né, essa conclusão aí do pretérito perfeito simples com pretérito perfeito composto, que são dois tempos verbais do indicativo, tá? Lembrando, o indicativo vai falar de coisas reais, coisas concretas. O subjuntivo aí já vai falar sobre coisas mais possibilidades, desejos, hipóteses, planos, tá? O subjuntivo vai ter sempre essa ideia de que não é algo concreto, algo real, certo? Então, nós temos esse pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando que a gente vai usar isso, né? Quando que a gente vai precisar saber essa nomenclatura tão específica e conjugação tão específica? Sinceramente, se vocês quiserem ser professores de espanhol, coisa que eu imagino que não queira. Mas assim, para a prova, a gente precisa entender o que esses tempos verbais expressam e a gente tem que entender o que eles significam, né? O que eles expressam quando a gente encontra no texto. E também na questão da prova da URGS, aí a gente tem que conseguir
ver a diferença, principalmente o que ele expressa, para conseguir ver em comparação com os outros e conseguir responder as questões, tá? Deixa eu ver se eu me lembro de alguma questão que fala especificamente o nome desse tempo verbal. Não, não me lembro. Pelo menos assim, nos últimos 10 anos, não. O que acontece é questão de substituição aqui, mas aí eu vou mostrar para vocês mais para a próxima aula, tá? Então, nessa aula de hoje a gente só vai iniciar e ficar pensando, né, o que ele significa. Então, esse pretérito imperfeito, ele vai falar sobre dúvidas ou desejos remotos, tá? Dificilmente realizáveis. Ou que podem acontecer, mas que não acontecem, tá? Não estão acontecendo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a canetinha. Ó, el conductor quisiera tener todo listo para esta tarde. Sin embargo, necesitaríamos algún voluntario que ayudara en esta reparación. Aqui a gente se depara com um certo obstáculo, digamos assim. Não é um obstáculo, né? É uma questão da nossa língua como se comporta. A gente não, dependendo da frase, do contexto, a gente traduziria de uma forma ou de outra, tá? Então, não é um tempo verbal que a gente vai ter uma regrinha fechada, assim, de, a tradução para o português é essa, tá? Como que vocês, lendo essa frase, vou perguntar para vocês, como que vocês traduziriam essa frase? El conductor quisiera tener todo listo. Tener conductor seria pensem numa viagem, tá? Tipo, o motorista, tá? Quisiera tener todo listo, pronto, para esta tarde. No entanto, necessitaríamos algum voluntário que ajudara com essa reparação. Então, aconteceu alguma coisa ali, a gente está numa viagem de ônibus, aconteceu algum dano, tá? Aqui o Guilherme está falando, até tem o quisera em português, né? Mas não se usa, né? Não se usa nada, né? Na vida real ninguém usa isso. O que eu diria, se eu estivesse fazendo uma tradução, eu colocaria assim, ó. O condutor gostaria. Na verdade, o que a gente falaria? O condutor queria, né? Ele queria que tivesse tudo pronto. A gente falaria queria, né? Na vida real a gente fala assim, né? Mas assim, quisera eu que utilizasse, né? Mas assim, a gente não usa, né? Ou então a gente poderia falar assim: o condutor gostaria, né, de ter tudo pronto para essa tarde. No entanto, necessitaríamos algum voluntário que a ajudasse com essa reparação. Então, vocês viram que esse primeiro quisiera eu poderia traduzir por queria ou gostaria, mas o ajudara eu já botei ajudasse, né? Então, é isso aí que pode dificultar um pouquinho a nossa vida, mas a gente entendendo o que significa, a gente vai conseguir ir bem, tá? Bueno, vamos ver outros usos, ó. Me dijo que pensara em sua propuesta. Aqui seria, ó, me disse que pensasse na sua proposta. Vocês concordam? Esse pensara como pensasse? Ayer le dije que me pagara lo que me debia. Aqui também, né? Ontem eu disse que me pagasse o que me devia. Vamos ver essa segunda aqui, ó. A gente tem falado muito algo parecido. Ojalá fuera verano. Quem dera fosse verão. Le dije que me pagara amanhã. Então, eu lhe disse que me pagasse amanhã. Le he dicho que me pagara hoje. Então, eu lhe disse, né, que me pagasse hoje. Né, em construções condicionais se usa muito, ó. Se não estiver tão cansada, eu prepararia a cena. Então, se eu não estivesse tão cansada, eu prepararia a janta, tá? Ó, se fosse mais temprano, poderíamos ir à praia. Então, se fosse mais cedo, poderíamos ir à praia. Então, eu diria para vocês pensarem nesse tempo verbal como
fosse, pagasse, tá? Tivesse, arrumasse, ajudasse, tá? Eu diria que seria mais interessante a gente pensar dessa forma, tá? Aqui, ó, has trabalhado como se fueras el jefe. Então, tu tem trabalhado como se tu fosse o chefe. Então, eu diria que seria uma boa tradução esse fosse, quisesse, quiséssemos, tá? Só que existe uma questãozinha nesse tempo verbal que nos dificulta um pouco a vida. Qual é que é essa característica? Ele é um tempo verbal que ele tem duas formas. Então, ele tem duas formas de conjugação. Qual que é a diferença entre utilizar uma e outra? Assim, de forma racional, assim, literal, gramaticalmente falando, digamos assim, não tem diferença nenhuma. Significa a mesma coisa. Só que, claro, que quando a gente está falando de uma língua, tem várias coisas que vão contar, né? Então, por exemplo, se tu perguntar qual que é a diferença de tu e de você no Brasil, de significado não tem muito, mas tu tem toda uma questão regional, tem várias outras questões culturais, tá? Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. De significado mesmo, não tem diferença nenhuma eu dizer hablara e hablasse. Nenhuma, é a mesma coisa. Só que, obviamente, vão ter regiões que falam de uma forma e outras que falam de outra. Eu vou ser muito sincera com vocês e eu jamais na minha vida usei essa segunda conjugação. Eu uso sempre a primeira, tá? Eu não uso a segunda, não ouço gente falando essa segunda. Na real, eu ouço até brasileiro usando, porque é mais parecido com português, né? Aquela coisa meio preguiçosinha de tentar falar o mais aportuguesado possível, mas realmente o que aparece bem é essa primeira forma, tá? Então, se eu dissesse para vocês, tentem memorizar melhor essa primeira forma, porque vocês vão ver que é o que aparece mais nos textos mesmo. Eu vou até dizer para vocês que eu acho que é algo bem espanhol essa segunda, porque quando eu ouço em série espanhola, em texto espanhol, principalmente mais antigo, sabe? Ou que tá séries históricas e tal. Então, mas assim, na vida real, mesmo se não ouvir música, reggaeton, coisa assim atual, é essa primeira forma, tá? Mas não tem diferença. E aí o que eu quero dizer para vocês é o quê? O que a URGS cobra desse tempo verbal é substituição. E aqui, obviamente, então é substituição de uma forma pela outra, porque significa a mesma coisa, tá? Então já aconteceu, acho que umas 2 vezes da URGS pegar, sei lá, hablara e pedir para vocês encontrarem ali nas alternativas qual que seria a melhor substituição. Hablasse, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui temos o verbo hablar. Vamos pensar que é essa tradução de falasse, tá? Então, vamos pensar assim, num contexto. Se eu falasse inglês, eu faria um mochilão pela Europa. Vamos pensar assim, tá? Uma frase qualquer. Então, se yo hablara inglês, yo viajaria. Se tu hablaras inglês, tu viajarias. Se él hablara inglés, él viajaría. Si nosotros habláramos inglés, viajaríamos. Si vosotros hablarais inglés, viajaríais. Esse vosotros, né, é impossível. Se ellos hablaran espanhol, viajariam. Então, seria sempre falasse, né? Se eu falasse. Como que ficaria a segunda? Si yo hablase, si tú hablases, si él hablase, si nosotros hablásemos, si vosotros hablaseis e se ellos hablassem. Aqui, o aprender é a mesma coisa. Vamos dizer assim, se eu aprendesse... Vamos continuar com o mesmo contexto. Se eu aprendesse inglês esse ano, o ano que vem eu faria uma viagem pela Europa. Se eu aprendera inglês, eu haria el viaje. Se tu aprendieras, tu harías el viaje. Se ele aprendera, ele haria el viaje.
nosotros aprendiéramos, haríamos el viaje. Si vosotros aprendierais, haríais el viaje. Se eles aprenderam, harían el viaje, tá? Ó, se eu vivesse em outro país, se eu vivesse no México, eu estaria mais feliz, não sei. Se eu viviera em México, eu seria feliz. Se tu vivieras em México, seria feliz. Se ele viviera em México, seria feliz. Se nós viviéramos em México, estaríamos felizes. Se vosotros vivierais em México, estaríais felizes. Se eles vivieran em México, estariam felizes. Virou lavagem cerebral o governo mexicano. Quê? O que tem o governo, governo mexicano? Ai, gente, é que eu amo o México, né? Eu sou apaixonada. Eu sou mexicana de coração, então sou muito apaixonada. Mas eu não viveria no México, senão. Bueno, então, claro, esse foi um primeiro contato, tá? Agora, quando a gente for ver os exemplos, eu espero que esteja mais claro o que esse tempo verbal significa, tá? E aqui, principalmente, ó, a terceira pessoa, hablaram, aprenderam e vivieram, é aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Vai ser muito parecido com o pretérito perfeito simples, então é muito fácil de errar, é muito comum na fala, realmente escutar isso, tá? Tipo, uma pessoa que está aprendendo espanhol, trocar o pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito, pelo pretérito imperfeito subjuntivo, porque lembram que é hablaron, aqui é hablaram, aprendieron, aqui é aprendieram, vivieron, aqui é vivieram, tá? Então, isso a gente tem que cuidar. Então, a gente teria só mais um minutinho. Então, para a próxima aula, eu deixo para vocês umas tarefas, tá? Ó, vocês vão ver que vai estar aqui no finalzinho, ó. São duas questões. Não, na verdade são três. Não sei. Eu coloquei quatro, tá? 4 questões do Enem. Vocês vão ver que esse PPL 2019 vai ser uma tirinha, 2017. Uma aqui bem diferente, né? Textos diferentes. Aqui é uma campanha publicitária. E, por último, um texto mais informativo, tá? Então, eu deixo para vocês de tarefa fazer essas 4 questões. Aí a gente vai corrigindo aos poucos isso, tá? Nas próximas aulas. E a gente termina aí de ver esse pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Então, opa, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, nos vemos na próxima semana. Agradeço aí a presença de vocês, a participação, e nos vemos. Beijo. Hasta luego.